é a antiga serpente, é Satanás, é o diabo, não é? Então, ao adorar a besta, estamos indiretamente adorando o próprio Satanás, porque ele deu autoridade à besta, também adorar uma besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e a adorá-lo quantos? Todos. Olha que coisa triste. Veja como Satanás realmente está enganando com a falsa religião. Todos foram adoradores da besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja, irmãos, quando Jesus tratou esse assunto do engano, e eu disse ontem, e foi objeto do nosso estudo, de todos os sinais, o que Jesus foi mático e repetitivo foi a advertência do engano. Ele disse: vede que ninguém vos engane. E qual é o método mesmo? A falsa religião. Surgirão falsos cristos e enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas, diz Mateus 24:11, e enganarão a muitos. Eles farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E lá em Mateus 24 ainda, ele diz, não é? Ele dá uma pista para nós identificarmos esse falso Cristo. E por isso eu tenho dito, irmãos, que esses falsos cristos que enganam a muitos, não é aquele Henrique Cristo, não são homens que têm aparência, ou procuram pelo menos ter uma aparência física de Cristo, mas o anticristo, ou o falso Cristo, é aquele que tenta pegar para si as atribuições de Cristo, aquilo que Cristo faz lá no santuário celestial. Por isso que ele é um falso Cristo, não é? E ele dá essa pista: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, não é? E nós vamos começar, irmãos, trabalhando um pouquinho sobre essa questão de como o falso Cristo tenta ocupar as funções de Cristo no santuário celestial. Eu tenho dito e destaco 3 atividades de Cristo. Primeiramente, ele é o único salvador da humanidade. Esse texto tem sido repetitivo em lê-lo. 1 João 5, 11 e 12, a Bíblia diz que Deus, o Pai, não é? Um testemunha acerca do seu Filho. E o testemunho é isso, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem terá a vida eterna? Quem vai herdar a Canaã celestial? Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida eterna. Ele é o único Deus mediador. Olha o que diz 1 Timóteo 2,5: portanto, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, e ele intercede por nós como o maior advogado, que não perde uma única causa. E esse é o único advogado que temos perante o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Mas o apóstolo Paulo diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E hoje nós vamos mostrar para você como o inimigo lançou a verdade por terra e trouxe uma grande apostasia para o cristianismo. Mas Deus tem interesse de que esse iníquo, esse anticristo seja revelado, não é? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que chama a Deus. É um poder antagônico a Deus, inimigo de Deus, mas ao mesmo tempo é objeto de culto, aceita ser adorado. É o que eu disse, irmãos, o que está é a adoração. Há 2 reinos diante de nós: o reino de Deus, aquele Deus que está no seu trono celestial, e há um reino de morte, que está aqui nessa terra, mas Satanás está sentado nesse trono, e ele quer que eu e você sejamos pagãos, ele quer que eu e você sejamos adoradores dele,
Então Deus nos adverte que Ele quer que nos culto a Ele, a ponto de assentar-se aonde? No santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então essa é a grande característica do anticristo, não é ter a aparência de Jesus. Esses 1.600 homens que têm a aparência de Jesus, saem daí dizendo que são de Jesus, eles não cumprem a profecia do falso Cristo que enganará muitos, mas o anticristo sim, não é? Então, identificando a besta, esse é um tema que geralmente eu destrincho ele em várias semanas, mas nós vamos ser concisos por causa do tempo. Vocês sabem que em profecias, não é? O sistema de interpretação profética, vocês sabem que os livros proféticos, principalmente Daniel e Apocalipse, que tratam do fim do mundo, do assunto do fim do mundo, do engano de Satanás, ele vem numa linguagem simbólica. E por que, pastor, vem nessa linguagem simbólica? Para Deus proteger essa mensagem, para Deus poupar essa mensagem. Por isso que lá em Daniel capítulo 12, verso 4, Deus orientou Daniel, e Daniel ficou muito perturbado. Por exemplo, lá no capítulo 7, depois que Daniel viu 4 bestas, não é? Um semelhante a um leão com asas, outro semelhante a um urso com 3 costelas entre os dentes, um terceiro que tinha aparência de leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e um outro animal terrível, espantoso. A Bíblia diz no finalzinho do capítulo que o profeta Daniel se perturbou com aquilo, ele ficou angustiado, porque apesar de Deus dar certas explicações, mas ele não compreendia plenamente. E é simples, não é? Mas só se entende a profecia quando ela se cumpre plenamente. Então isso trouxe muita perturbação, mas Deus acalmou o coração de Daniel. E lá no capítulo 12, então, verso 4, diz: Daniel, fica calmo, sela esse livro, não é? Não se preocupe, porque esse livro vai ficar selado, vai ficar, digamos assim, fechado. Até quando? Até o tempo do fim. E no tempo do fim, Deus prometeu que muitos vão estudar, que muitos vão esquadrinhar esse livro, e o saber se multiplicará. Ou seja, Deus prometeu que daria entendimento a essa mensagem. Mas para poupar essa mensagem, para que esses livros não tivessem sido destruídos, não é? No passado, Deus escreveu ou revelou essa mensagem em linguagem profética. Veja, o lugar do anticristo, onde surgiu o anticristo? Aqueles 4 animais que eu disse representam 4 reinos, e é o que está escrito lá em Daniel capítulo 7, verso 17. Depois que Daniel viu aqueles 4 animais, lá no verso 17, Deus, além de apresentar a mensagem, ele deu o significado. Daniel, esses 4 animais representam 4 reis, ou 4 reinos, não é? Que surgirão. E o reino onde Daniel habitava era a Babilônia, depois veio os medos e persas, depois os gregos, e depois o Império Romano. Eu sei que isso pode ficar um pouco escuro para você que está vindo aí e começando a estudar esse assunto, mas eu imagino que a maioria aqui já conhece profecias. Eu destaco o 4º animal, que representa o 4º grande império mundial, o Império Romano. A Bíblia descreve algo impressionante. O que aconteceria com esse 4º império mundial? A Bíblia diz assim: os 10 chifres, veja, aquele 4º animal, que era um animal terrível e espantoso, tinha quantos chifres? 10 chifres. E esses 10 chifres correspondem a 10 reis. Olha só que coisa interessante. Que se levantarão daquele mesmo reino. Então vejam, a Bíblia está dizendo que aquele 4º animal era um reino. E qual era o reino? O Império Romano. Mas surgiriam 10 reinos daquele 4º reino, né? Ou seja, aquele grande império. E depois dele se levantará outro, qual será o quê?
diferente. Veja, os chifres então representam reinos, mas a Bíblia diz que além de 10 reinos, 10 governos surgiriam do Império Romano, surgiria um diferente. E vamos ver o que significa isso, como isso começou. Veja, no declínio do Império Romano, esse cientista muito renomado, nunca passou pelo banco de uma escola e estudou sobre Sir Isaac Newton, um dos maiores cientistas que o mundo já teve, além de ser um grande cientista, um estudioso de profecias. E nesse livro sobre observações das profecias de Daniel e Apocalipse, ele reserva um capítulo onde ele fala de 10 tribos bárbaras que aproveitaram daquele momento de fraqueza do Império Romano para conquistar o Império. E ali surgiram então 10 impérios, 10 reinos menores, como por exemplo os francos, onde hoje é a França, os germanos, onde hoje é a Alemanha, não é? Mas a Bíblia diz que depois do estabelecimento desses pequenos reinos, surgiria um diferente. E pastor, surgiu um reino diferente no Império Romano? Veja que em 330, o imperador Constantino, vocês vão ouvir muito eu falar desse imperador, porque ele foi um dos grandes responsáveis para o surgimento de um reino diferente no Império Romano. Constantino, ele resolveu construir uma nova capital no Império, chamada Constantinopla, em memória a si mesmo, não é? E o que ele faz com a antiga capital? Ele deixa na responsabilidade, ou sob o governo, do bispo da igreja. E olha que coisa impressionante que ele fez. O imperador deu autoridade para o bispo atuar, além de uma autoridade religiosa, atuar como um imperador da cidade de Roma. Então, pela primeira vez você vê um líder religioso ocupando também a função de um líder político. Ele aglomerou as atribuições de um líder político religioso. Ao mesmo tempo que era líder da cidade, imperador da cidade, era imperador também da religião. E você sabe que uma nação saudável é uma nação laica, não é? Onde a religião e o governo estão separados. A Bíblia diz que depois que aqueles 10 chifres estavam estabelecidos, surgindo que arrancou 3, e 3 reinos, 3 tribos ali dos que conquistaram o Império Romano, tentaram reagir ao crescimento daquele pequeno reino político-religioso e acabaram entrando em guerra contra ele e foram eliminados, exatamente como consta na profecia. Outra coisa, então, o importante dessa síntese que estamos fazendo é que você entendeu que a besta, o trono da besta, nasce em que império mesmo? No Império Romano, ok? Começa pequeno, um governo pequeno, mas cresce e toma proporções o quê? Mundiais, não é? Então veja só, Apocalipse 3, verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, e deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, nós temos que entender a besta como um governo político-religioso que tem influência mundial. É isso que diz a Bíblia. Os habitantes da terra iriam adorá-lo. Todos. Então, influência o quê? Mundial. Por isso que em Daniel 7 apresenta um chifre pequeno, em Daniel 8 cresce sobre os demais, não é? Até alcançar o céu. Outro detalhe também que a profecia apresenta, irmãos, é que com a permissão divina, Satanás atuou durante um período, e vocês vão ver que o diabo tinha um objetivo, não é? A besta atuou, repito, Satanás não faz nada sem a permissão divina.
E olha o que diz a Bíblia em Apocalipse 6: e foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir quanto tempo? 42 meses, não mais nem menos. 42 meses. Como é uma linguagem profética, simbólica, não é? Você sabe que um dia em profecia equivale a quanto tempo? Um ano, não é? Olha como aparece a mesma mensagem. Daniel fala do assunto, João também fala do mesmo assunto, só que Daniel apresenta esse período com uma outra linguagem. Ela diz que foi por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se você abrir a Bíblia 12, sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, abra aí a sua Bíblia, lá no último livro, Apocalipse capítulo 12, verso 6, a Bíblia diz assim, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias. O que representa mulher em profecias? Igreja. Igreja. Então a igreja vai para o deserto, para lugares isolados, para que Deus protegesse a igreja por um período de 1260 dias. Um dia equivale a um ano. Então, voltando aqui, será que é o mesmo período? Então vamos ver. Pode apagar as luzes novamente. Um tempo profético equivale a um ano. E no calendário judaico, um ano são 360 dias. Então, um tempo é um ano. 2 tempos são 2 anos. 2 anos são quantos dias? 720. É só você multiplicar 360 por 2. E metade de um tempo é metade de um ano, é metade de 360, que dá quantos dias? 180. Se nós somarmos 360, 720 e 180, dá exatamente 1260 dias. Lá em Apocalipse 13 também diz que são 42 meses que a Bíblia, que a besta iria agir. Eu disse nem menos e nem mais. 42 meses no calendário judaico, um mês são 30 dias. Então 30 vezes 42 dá 1260. Percebam que é o mesmo período? A pergunta por enquanto é: quando começou, pastor? Veja, eu disse para vocês que lá em 330, Constantino deu o primeiro passo na criação de um reino diferente. Ele muda a capital e chama o bispo da igreja e dá autoridade para ele agir, não só como líder da igreja, mas também como o quê? Como líder político, como um imperador local, com a autoridade do grande imperador romano. Mas Justiniano, ele reforçou essa autoridade, ele ampliou a autoridade, ele fez um decreto, novamente, decreto do império. Irmãos, nós vamos tratar ainda, se você pensou em faltar uma noite, era hoje, mas amanhã nós vamos falar de um outro decreto, de um novo império. Vamos falar do decreto dominical. Você vai ouvir falar dele amanhã. Nós vamos estudar sobre o decreto dominical. Novamente, um império político vai se unir com a igreja, com o bispo da igreja, para a elaboração de um decreto, o decreto dominical. Você já estudou sobre a marca da besta? Você sabia que Satanás quer colocar um sinal em você, uma marca em você? O que é essa marca da besta? E há muita cogitação sobre isso, muita especulação. Eu lembro que na época da pandemia diziam que a vacina, contra o Covid seria um método de implantar nas pessoas a marca da besta. O que a Bíblia diz, na verdade, sobre esse assunto? Então, é amanhã, não faço compromisso nem com a morte. Venha amanhã, é imperdível. Mas vamos lá. Então, Justiniano dá agora posses ao bispo da igreja, não é? Deu autoridade sobre todo e mais restrito à capital. E ai daquele que cogitasse rejeitar a autoridade do bispo da igreja, seria condenado à morte, teria seus bens confiscados, a família seria presa.
E esse poder se estendeu por 1260 anos. Se começou em 538, somando 1260 anos, vai cair em que tempo? Em que ano? 1798. Eu disse, nem menos e nem mais. E o que aconteceu exatamente nessa data de 1798? O general Berthier, da Força Revolucionária Francesa, pelo comando de Napoleão Bonaparte, ele extingue esse decreto de Justiniano, leva o Papa preso, confisca os bens de Roma religiosa e esse império acaba por um período. Acaba. Mas amanhã, porque por enquanto nós estamos estudando a atuação da besta no passado, a besta histórica. Amanhã é o assunto mais importante que nós vamos ver a besta atuando hoje e como ela atuará no futuro com o estabelecimento do decreto dominical. O que a besta quis fazer nos 1260 anos? Aliás, qual é o plano do diabo nesse período em que a besta atuou de forma soberana no mundo? Soberana inclusive sobre os reis da terra. Aqui está. Foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Era para acabar com os santos da terra, com o povo de Deus na terra. Isso é muito claro. Olha aqui, ó. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Nesse período, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, nos 1260 anos, Deus permitiu que os santos fossem entregues. Um período em que a igreja romana proibiu os povos de ler a Bíblia, de aceitar Deus, o Deus da Bíblia. Aliás, não tendo acesso à Bíblia, nem tinha como conhecer Deus, na verdade, plenamente. Então as pessoas ficaram num período obscuro, um período de trevas, em que aqueles que tinham a Bíblia precisavam ir para lugares remotos, montanhas, como os valdenses, por exemplo, não é? A Bíblia diz ainda em Daniel 7:21, eu olhava e eis que o chifre fazia o quê? Guerra contra os santos. Pastor, esses santos são pessoas perfeitas, assim, sem pecado, são pessoas que moram lá no céu. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, verso 12. Aqui a Bíblia descreve características para nós identificarmos quem eram esses santos. Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Veja, um povo que perseverante. Olha aqui nos meus olhos. Eles não abandonam Jesus por nada. Eles não abandonam a fé. Eles permanecem em Cristo. Sabe, irmãos, Jesus diz que os cristãos, há duas categorias de cristãos. Jesus diz que há cristãos que têm a sua fé, ou a falta de fé, não é? É como uma casa edificada sobre areia. Conhece pessoas assim? Qualquer ventinho derruba ela, porque não tem raiz, não tem alicerce, não é? Eu conheço pessoas assim. Recentemente uma pessoa disse: pastor, eu sou membro afastado da igreja, mas por que você saiu? Ah, pastor, eu fui lá e uma mulher olhou com um olhar assim de deboche para mim e eu nunca mais voltei para a igreja. Eu falei: mas que fé é essa? Quer dizer que a pessoa olha atravessado para você já abandona tudo? Irmãos, o cristão tem que ser forte, corajoso, né? Alicerçado na palavra de Deus, alicerçado em Cristo. Veja, a Bíblia diz que Jesus, ele não era aceito na sua terra também. Ele não deixava de ir à igreja, porque ele sabia em quem ele cria, não é? Além disso, guarda os mandamentos de Deus. É fiel, é obediente a Deus. Tem a fé em quem? Em Jesus, é adorador de Jesus, não da besta.
não é? E você já ouviu falar de perseguição aos cristãos? Sim ou não? Sim. Sim. E você vai ver amanhã que em nossos dias a religião mais perseguida no mundo é o cristianismo, continua sendo. E isso vai chegar a nós também. Está profetizado. Aí Mateus 24:9 diz que nós seremos perseguidos por causa do nome de Jesus. Alguns serão até mortos. Nós vamos falar também da perseguição. Antes de chegar nos céus, nós temos que estar preparados para a perseguição. Veja, o Papa Inocêncio III, ele fez um decreto, são decretos papais, não é? De eliminar reis e exterminar hereges. Perceberam que o Papa estava acima dos reis? Podia mandar matar os reis. Inocêncio IV instituiu a tortura. E como acontecia essa tortura, pastor? Eles chamavam um cristão que acreditava em Deus e na Bíblia e dizia: olha, você tem que renunciar à fé cristã. Você tem que renunciar esse Deus da Bíblia. Você tem que aceitar o bispo de Roma. Tem que adorá-lo. E você tem que seguir as tradições pagãs da igreja. Se ele não renunciasse, ele era torturado e até morto. Sixtus IV sancionou a Inquisição. Começaram a ser edificados tribunais de injustiça, não é? Onde as pessoas, ali tinha um juiz que condenava os cristãos. O Leão X ordenou que queimassem os hereges. E a coisa foi se intensificando. Veja, essa enciclopédia católica diz assim: os hereges não devem ser somente excomungados ou expulsos da igreja, mas também condenados à morte. Então, os valdenses, como disse, né, Papa Bonifácio VIII emitiu uma carta, um decreto, para que os soldados fossem entre os valdenses nos vilarejos e queimassem suas casas, né, e os matassem da forma mais terrível que você possa imaginar. Lá na França, houve uma noite, a famosa noite de São Bartolomeu. O Papa Gregório VIII, nesse dia 24 de agosto de 1572, seguido de mais 6 semanas, executou na França nada menos que 50 mil cristãos. Estima-se que 180 milhões de cristãos foram mortos nos 1260 anos. Pastor, mas isso é real? Procure na internet. Procure na internet sobre a Inquisição. Vá aqui na América do Sul mesmo, no Peru, né? Em Lima, na capital, tem ali um museu da Inquisição. Na Europa, então, nem se fala. Isso aqui são peças de museu, instrumentos de tortura aos cristãos. Isso aqui são imagens traídas das enciclopédias de como eles torturavam e davam instrumentos de tortura. Isso aqui são imagens reais de um museu de cera da Itália. Então, os cristãos eram humilhados e executados. Agora chegou a parte principal do estudo. Por que a besta é o anticristo? E vocês vão ver duas razões. Primeiro, porque é um poder blasfemador. Quando a Bíblia trata da besta, a palavra que mais aparece é blasfêmia. Blasfêmia e adoração. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, para agir 42 meses, não é? E abriu a boca em blasfêmia. Todo momento fala de blasfêmia. E o que é blasfêmia? É querer se apresentar como Deus, como diz aqui o finalzinho do verso de 2 Tessalonicenses, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja, irmãos, blasfêmia é querer parecer Deus, é se apresentar como Deus. Lembra? Esse foi o foco do diabo, Isaías 14, 12 a 14, né? Eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu estabelecerei o meu trono. Olha aqui nos meus olhos. O diabo quer que eu e você o adoremos. A pergunta é: temos feito isso? Jesus foi acusado de ser blasfemador. Em que circunstâncias? Veja, João 10:33 diz que as autoridades judaicas disseram assim a Jesus: não é por obra boa que te apedrejo.
e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Então veja, Jesus se apresentava como Deus. Ele estava blasfemando? Não, porque ele é Deus. Irmãos, eu sou religioso, sou um pastor. Mas porque eu sou pastor, eu posso me apresentar como Deus? Não. Algum homem religioso tem autoridade para se apresentar como Deus? Claro que não. Nós somos criaturas, não é? Olha outro texto, Lucas 5, 21. E os escribas e os fariseus razoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Eu repito, eu sou religioso. Eu posso perdoar os seus pecados? Não. Claro que não. A quem devemos confessar os nossos pecados? A Deus. Só Ele pode perdoar pecados. Então, quando uma autoridade judaica via Jesus curando um enfermo e perdoando os seus pecados, eles ficavam horrorizados. Porque só Deus perdoa pecados. Mas Jesus podia perdoar pecados? Sim. Claro, Ele pode até hoje, porque Ele de fato é Deus. Mas olha uma declaração papal. Isso estão nos escritos de Roma, não é? O mestre supremo é o pontífice. Para haver harmonia requer-se submissão completa e obediência à vontade da Igreja e do pontífice romano como o próprio Deus. Nós ocupamos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Veja, um pontífice está dizendo aí, nós ocupamos na terra o lugar de Deus. Outro texto, né? Declaração do Papa Júlio II. Tu és o pastor, és o médico, és o governador, tal qual mordomo, finalmente tu és outro Deus na terra. Outro Deus. Isso é blasfêmia. O Papa é chamado Santíssimo, porque ele corretamente é considerado como tal. Somente o Papa é o vigário de Cristo, que é a fonte de toda a santidade. Quando o Papa, coroado numa coroa tríplice, como o Rei do céu, da terra e das regiões mais baixas, uma vez que os sacerdotes segurem o cetro dourado, como você vê aqui na imagem ao lado, em suas mãos o céu cuidadosamente guardado encontra-se aberto. Eles podem ordená-lo lá como um poder que poderia melhor ser chamado de onipotente. Irmãos, onipotência, onisciência, onipresença são atributos de quem? Divino, só Deus tem esses atributos, só Deus é eterno. Mas esse Papa está declarando que os pontífices são como um poder onipotente na terra, se declarando como Deus. Então é blasfêmia. Veja, irmãos, eu sei que isso é difícil muitas vezes de alguns aceitarem, mas é o que a Bíblia revela, que há um poder que nasceu em Roma, que se apresenta, né, como Deus na terra, aceita ser adorado, porque o foco do diabo é a adoração. Lembre-se desse texto: adoraram quem em última instância? Quando eu não adoro Deus, quando eu me torno um pagão, porque o pagão é adorador da criatura e não do Criador. Qualquer coisa que eu resolvo adorar a não ser Deus e tratar aquilo como uma divindade é paganismo, né? Então, adoraram a besta, adoraram todos que habitam sobre a terra. Lembram-se de Apocalipse 14, verso 9: não adorem a besta, não adorem a besta. O diabo é obstinado na adoração. Primeiro, lá em Isaías 14, ele diz que estabeleceria um trono e seria semelhante ao Altíssimo. Quando Jesus esteve aqui na terra, o diabo levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha que petulante o diabo foi. Convidar Jesus para adorá-lo. E qual foi a resposta de Jesus? E deve ser a minha e a sua resposta. Vamos ler juntos, 1, 2, 3 já. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Eu espero que essa seja a sua resposta nesses últimos dias.
Irmãos, nós fomos criados para adorar. Sabe, se você for a uma tribo indígena, qualquer lugar do mundo, pode ser lá no meio do Amazonas, uma tribo que nunca teve contato com a civilização, vocês vão ver que eles criaram deuses para adorar. Talvez sejam adoradores do trovão, porque tem muitos indígenas que adoram o trovão, adoram o pássaro, esculpem numa pedra uma divindade, porque é inerente, o ser humano sempre vai adorar alguma coisa. Mas Jesus disse, só o Senhor, não é? Ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto. Mas o que o diabo fez, irmãos? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Lembre-se daquilo que Paulo disse sobre o homem da iniquidade. Ele é contrário a Deus, mas é o objeto de culto, assentando-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Então ele quer ser objeto de culto, ele quer ser cultuado como Deus. A igreja romana diz que o apóstolo Pedro foi o primeiro papa. Mentira. Porque Pedro nunca atuou como alguém santíssimo, não é? Veja, quando o Espírito Santo conduziu a casa de Cornélio, a Bíblia diz assim, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-lhes aos pés o adorou. Cornélio era um homem sincero, que estava estudando a Bíblia, sozinho, e Deus nunca deixa na mão, né, uma pessoa que está em busca de conhecê-lo, e ele enviou lá um evangelista, um missionário. Ele ficou tão impressionado com aquilo que se prostrou para adorar Pedro. Qual foi a reação de Pedro? Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Irmãos, nós jamais devemos adorar como ser humano. Por isso que é um mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Você já viu pessoas adorando São Pedro, orando para São Pedro, se ajoelhando? Pedro nunca aceitou isso, ele entendia quem ele era. Eu sou criatura. Não faça isso. Eu já vi pessoas adorando anjos. Eu já vi pessoas com imagens de anjos em casa. Você pode dizer, pastor, eu acho que anjos dá para adorar porque eles não têm os caídos, não é? Mas eles não são perfeitos, mas são criaturas. Veja, Pedro não aceitou, mas o anticristo aceita. Aceita que as pessoas se ajoelhem, beijem os seus pés e o tratem como uma divindade. Apocalipse 19, verso 10, a Bíblia diz que João, em visão, tentou adorar o anjo. Prostrei ante seus pés para adorá-lo. E qual foi a reação do anjo? Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. E qual foi a recomendação do anjo? Adora a Deus. Só um anjo, irmãos, que tentou o contrário, né? Lúcifer. Ele se embaideceu, começou no seu coração a brotar a iniquidade, e ele se embaideceu e disse, não sabe que eu quero ser adorado, por isso eu vou subir as mais altas nuvens, vou estabelecer o meu trono, e serei como Deus, não é? Serei adorado como Deus. Os anjos do céu não aceitam a adoração, mas a besta aceita. Portanto, irmãos, terminando, o sermão de hoje é quem vamos adorar nesses últimos dias? Um dos sermões mais importantes dessa semana, porque eu gostaria de levá-lo à Bíblia e desafiá-lo a buscar ao Senhor de todo o seu coração. Satanás não vai medir esforços para colocar o seu coração em alguma criatura. Talvez seja um jogador de futebol, talvez um time que esteja acima do Deus do universo. Talvez um líder religioso, um músico. Quem é
Ele. Quem vamos adorar? Você sabe, a mensagem é clara. Vamos ler juntos o desejo já? Temei a Deus E dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Amém? Amém. Quantos aqui querem tomar essa decisão, pastor, de hoje em diante? O Senhor da minha vida é o Deus eterno, meu Deus Criador. Eu vou me relacionar com Ele, eu vou adorá-lo de todo o meu coração. Só Ele será o mais importante. Por isso que Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos aceitar esse desafio, fique em pé em nome de Jesus. Agora nós vamos cantar o hino oficial, né? Temos cantado toda semana, que é digno. Esse hino condiz com a mensagem de hoje. Mais uma vez, preste bem atenção na letra desse hino, porque a Bíblia diz que depois que acabar o grande conflito, então iremos ao céu, iremos adorar. Aproveite esse hino para prestar um culto de adoração ao Deus verdadeiro. Pode colocar lá, cante com todo o coração, prestando atenção à letra, e faça realmente dessa mensagem um momento para nós terminarmos o culto adorando o Criador. Cante com entusiasmo. Estaremos no lindo lugar, Na presença do Deus eterno, com jardins e rios de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. já pensou na presença do Senhor? Da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos, a eternidade ali começou. Ela entra pelas portas do céu, verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno, toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento, digno, o conflito encerrado está, digno, em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar, digno. Imaginando que possamos estar lá face a face com Ele. Logo, logo, o conflito vai terminar. Da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos, a eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Bem forte. Digno é o Cordeiro bendito, digno, toda honra e glória a ti. Tanto esperei por esse momento, digno, o conflito encerrado está, digno, em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar, digno. Ele só é. Cantaremos a
noite. E acabamos de cantar que o Senhor é o único digno de receber o nosso louvor, a nossa oração, porque o Senhor é o Deus eterno, o Deus Criador, aquele que fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas, aquele que nos criou. Nós somos obras das tuas mãos. Portanto, Senhor, nós estamos encerrando essa programação, esse culto de adoração, com o nosso coração aberto, rasgado, oferecendo o nosso louvor. Aceite a nossa adoração, apesar das nossas falhas. Mas hoje tomamos a decisão mais importante da nossa vida, é tê-lo como único Deus verdadeiro, o Deus soberano da nossa vida, aquele que dirigirá a nossa mente, o nosso coração, os nossos passos, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor tem planos eternos para nós. Então dirija realmente a nossa vida. Por favor, Senhor, que o nosso coração esteja no Teu reino. Nós queremos um dia estarmos lá no céu e vê-lo pessoalmente, sentado naquele trono. Senhor Deus, muito obrigado por esse privilégio. E, por favor, mais uma vez pedimos, dá-nos a Tua paz, a paz que só Jesus pode dar. Em nome dEle, amém. Amém. Uma boa noite, um bom descanso e vão com Deus. Lembrando